só que dentro de um ponto de vista que tem que ver com lógica de produtividade e lucro. Assim, a Bíblia basicamente ela vai nos ensinar a questão do que pensar, né? E tem a questão do trabalho também, como sendo algo que dignifica o homem, mas que, em virtude dadas as circunstâncias, infelizmente, ele se torna muito mais uma maldição do que uma bênção. Quer dizer, tanto o ócio, né, que foi a causa primária da queda de Sodoma e Gomorra, como vai estar escrito no livro de Ezequiel, como também essa questão do trabalho excessivo, né, até o ponto de escravizar as pessoas. E assim, tu vê esse ponto assim, muito claramente, principalmente no livro do Apocalipse, quando diz ali que quando Babilônia cai, havia escravos, né, pessoas que, assim, ela tinha muita mercadoria, joias, pedras preciosas, uma série de empresários ricos, né, que financiavam, mas quando ela cai, diz lá que uma das matérias-primas que eles tinham eram almas humanas. Então, assim, essa lógica de você pensar lucro, produtividade, a forma como a pessoa vai literalmente endeusar o trabalho, ou até mesmo essa questão do ócio, né, é importante estar vendo, e principalmente nessa ideia de que o indivíduo, né, atualmente, ele não é só um trabalhador. Quer dizer, você tem a ideia do self-made man, assim, um pouco desvirtuada, né, do contexto da época ali que foi cunhado o termo, mas essa ideia do indivíduo ser empresário de si mesmo. E o fracasso, muitas vezes em atingir metas, ele vai ser internalizado como uma insuficiência pessoal. Você não foi totalmente a favor, né, ou se beneficiou da performance. Entende? Então, assim, nessa lógica, onde você tem um empresário, e aí o próprio indivíduo, né, se torna um empresário, qualquer meta que não é alcançada, o fracasso é pessoal. Não, exatamente porque há esse atrelamento entre vida privada e trabalho, que em tese, pelo menos para manter uma sanidade mental, era necessário separar. Então é importante ver justamente esses pontos: a lucro, produtividade, saúde mental. E assim, muitos caras eles não vão nem psicólogo, não estão nem aí, porque no fim, não... pode ser até que resolva alguns problemas, né, mas não assim na essência, vamos colocar assim. É óbvio que a pessoa que procura algum tipo de tratamento, de alguma coisa assim, ela deve procurar ajuda do profissional e tal. Só que tem que ver muito bem com quem que ela vai se aconselhar, porque dependendo da linha que é adotada ali, o tipo de abordagem, metodologia, o tipo de... às vezes até essa questão da metodológica, né, que tem que ver com essas várias abordagens e linhas diferentes, pode influenciar na resolução, até mesmo no agravamento dos problemas. Entende? E principalmente dentro de um contexto onde o indivíduo é uma mercadoria. Entende? Uma mercadoria é um empresário também de si mesmo, então tem vários pontos muitas vezes negativados que vão aparecer e que vão atingir frontalmente essa questão da saúde mental. E hoje em dia talvez o ponto máximo seja a questão de desconexão. Só que aí entra num paradoxo, né? Porque se você pensa essa questão da tecnologia como algo libertador, né? Que a tecnologia propicia, né, locais de trabalho em diferentes partes do mundo, onde você não precisa se deslocar, não precisa fazer X, Y, Z, e muitas das questões são às vezes automatizadas. Beleza, tu tem uma ferramenta que de fato propicia essa liberdade, só que ao mesmo tempo, ela em alguns outros contextos, ela se torna a própria prisão em si, porque você tem então essa fusão entre vida privada e vida trabalhista. E aí o indivíduo, ao invés dele deixar o trabalho no trabalho, ele traz o trabalho para casa. E aí você entende mais ou menos o porquê essas síndromes de assim, burnout e outras estão cada vez mais em alta, principalmente em profissionais como os da educação, ou então pessoas que lidam diretamente com o público, que precisam ficar atendendo ligação, vendo mensagem o tempo todo, porque as demandas trabalhistas extrapolam o horário do próprio trabalho. E aí, obviamente, que assim como o serviço é humano e as pessoas que estão sendo atendidas também, é necessário um certo grau ali de exclusividade, ou então de diligência, né, na execução do processo para que saia um bom serviço. Então, óbvio que o cara que quiser se dar bem, ele vai ter que trabalhar fora do local de trabalho e fora do horário, muitas vezes. Entende? E, obviamente, tem os efeitos positivos disso, né, na forma do atendimento, etc. Só que o ponto negativo é que ele vai ter subtraído, então, tanto do tempo de existência dele, como também em cima dessa ideia, né, de você ter, então, uma tecnologia, ou então ferramentas que, além de estarem sugando a sua vida, o tempo de vida, elas estão também te mantendo preso. Então tem essas lógicas aí que podem ser analisadas, né, nesse ponto aí de saúde mental.
Eu digo isso mais porque recentemente teve uma palestra lá que o pessoal deu na formação, entendeu? Da área da educação, né? Aqui do local onde eu trabalho, né? E aí, tipo, o pessoal teve que ir observar ali certinho. Eu gostei bastante, achei bem proveitosa. E aí tá replicando algumas das ideias que foi colocada. Mesmo porque o rapaz que falou ali foi muito bem gabaritado assim, academicamente. E assim, é muito interessante essas palestras, entende? Não só no sentido motivacional em si, mas você criar essa consciência não só em cima das soluções, mas as possibilidades até mesmo de intervenção nessa questão dos problemas. Entende? É evitar justamente a pessoa chegar numa crise de ansiedade ou algum tipo de outro problema pior, né? Até mesmo psoríase, ou então outros efeitos até mesmo físicos que vêm a partir do ponto psicológico. E tudo assim, quando observa essa questão de lucro, né? Lógica de lucro, lógica de performance, lógicas que tem que ver com produtividade. E assim, ao invés do ser humano se servir, né, do capitalismo, ou até mesmo do socialismo, né, levando em conta o funcionalismo público, é ele que termina sendo consumido. Então é bem brutal na situação. Então você tem essa criação desse paradoxo, a ferramenta que te liberta é aquela que propicia a melhor prisão, porque é uma prisão na qual o indivíduo não sente que está sendo preso. E aí continua num trabalho, às vezes, até pior do que o trabalho escravagista, vamos pensar assim, pelo menos nesse aspecto mais mental, né, da coisa. Não que tu vai sofrer castigos físicos, né, mas só que os efeitos de doenças e outras coisas são castigos físicos também, né, vamos colocar dessa forma. Então, dentro de uma perspectiva de economia e de política, né, que tem que ver com saúde, esse sistema atual, e aqui que entra a questão da reflexão mesmo, transforma o bem-estar em um ativo econômico. Então o que acontece? É um indivíduo que trabalha, que estuda, ele vai postar na rede social a rotina, entendeu? E aí vai transformar, né, qualquer tipo de experiência em aspectos monetizáveis, digamos assim. Então, é um sistema que vai transformar o bem-estar. Então, o bem-estar, a vida, o sujeito no iate, né, consumindo ali o seu camarão, tomando o seu suco. Então, vídeos, né, transformando então toda essa experiência em ativos que vão gerar mais renda, entendeu? Obviamente que assim, é óbvio que o cara ele tá curtindo, né? Então ele vai transformar aquela experiência em algo monetizável. Tem alguns acadêmicos, né, como Christian Laval e até mesmo o Byung-Chul Han, né, que eles discutem essa questão de produtividade, que não é apenas uma questão de você produzir ali o bem de consumo, serviço, etc, etc. Não é a métrica industrial. É o próprio imperativo psíquico, quer dizer, é transformar essa mercantilização não só das boas coisas que acontecem, como também a mercantilização até mesmo do sofrimento. Então, muitas vezes, o sofrimento psíquico vai ser tratado de uma forma individualizada. Em vez de se questionar a carga de trabalho, se foca nos treinamentos de resiliência. Quer dizer, aí as empresas vão contratar pessoas para então trabalhar o psicológico, entendeu? Dentro de uma mercantilização do sofrimento. Para o quê? Para que se produza mais. Que se continue dentro da lógica, né, do desempenho ali, onde você tem o indivíduo como sujeito do seu desempenho. Entende? Isso aqui contrasta muito com aquela ideia lá do filósofo lá, Michel Foucault, né? Ele fala muito desse ponto aí da ética do dever, entendeu? O indivíduo e a sua sociedade disciplinar que tem lá a tal da microfísica do poder e as instâncias institucionais controlando, né, num estágio maior de desconstrução, né? E aí é interessante porque a sociedade atual, né, não vai fugir, não vai ser assim muito diferente, mas tem um contraponto aqui que é o seguinte, quer dizer, o indivíduo ele se cobra para ser ilimitadamente produtivo, quer dizer, a cobrança não é mais do indivíduo institucional, por isso que contrasta um pouco a visão, mas a cobrança parte da própria pessoa, quer dizer, o próprio ente, ele se torna e se cobra, né, como um ser ilimitadamente produtivo, que gera um fenômeno de autoexploração.
Entendeu? Quer dizer, longe do carrasco ser uma instituição, ser um governo, não, a própria pessoa é transformada dentro dessa lógica e dessa subjetividade contábil. Mas ela vai se transformar num empresário de si mesmo. Se falhar, é tudo culpa dela. Entende? Mas tem o ponto da autoexploração. Quer dizer, o carrasco e a vítima são o mesmo. O mesmo. Então, e aí, como se vai ter uma saúde mental dentro de um contexto desses? Entende? Onde a lógica de exploração, ela perpassa de instituições para indivíduos, Estado, indivíduos, empresas ali, em cima, para ser o que? De indivíduos em relação a eles mesmos. Entende? E aí você tem, obviamente, os riscos, os fatores de risco dessa questão da saúde mental, porque não vai envolver só essa mecanização, digamos assim, mental do esforço do trabalho, ou então a busca frenética por produzir, para poder... Quer ver um exemplo? O pessoal os PUAs, né? Que ensina a pegar a mulher. Eles focam no quê? Autodesenvolvimento. Só que tu tem que pensar que tipo de autodesenvolvimento que você está pregando e dentro de que lógica isso daí está inserido. Porque, veja bem, não é só uma prisão em termos de matrix religiosa, mas você vai cair numa matrix que tem que ver com produção, com consumo, inclusive dos cursos deles. Então não é interessante um conteúdo de alerta ou um conteúdo que tenha que ver com esse despertamento, essa criação de consciência em torno de possíveis problemas, ou até mesmo de problematizar em questões sociais, polêmicas, mas só que você tem então esse ponto em que eles vão tentar de certa forma então vender soluções, muitas vezes até soluções rasas, para problemas muitas vezes complexos. Entende? E aí o que acontece? Quem alerta já vira automaticamente um inimigo. Porque quem que vai consumir esses cursos desses coachings que estão transformando em mercado, às vezes o sofrimento, né, do homem, ou a suposta falta de masculinidade, entende? Que supostamente se fala. Porque o indivíduo ele tem que entrar na lógica do relacionamento, na lógica do trabalho. E aí, porque como é um sistema só, embora facetas diferentes, ele vai ser forçado a trabalhar para a mulher, a aumentar o nível de performance, a buscar ser um trabalho às vezes até melhor, entre aspas. Melhor para quem, né? Para ele. Quantos inclusive influencers norte-americanos, tinha um lá, eu não lembro o nome, que ele tinha uma namorada, arrumou uma namorada lá, e aí a mulher fez ele largar tudo que ele gostava ali do canal do YouTube dele, não sei o que tipo, o cara tirava uma grana ali para sobreviver, tava tudo certo ali com ele, só que não, teve que arrumar a guria pra ela puxar, né, a carroça dele ali, nesse sentido de querer crescer, né? E crescer pra quem? Pra ele? Não, era em relação ao que ela queria. Beleza, foi só o cara largar o YouTube dele, largou as coisas que ele gostava, os hobbies, foi arrumar um emprego normal, beleza, a guria foi lá, perdeu o interesse, chutão na bunda dele e tchau. Então, assim, lógicas, né, nessa questão então trabalhista, e principalmente nessa inserção então, do indivíduo. Ele vai buscar o fardo de performance para agradar a mulher, que é o que os PUAs gostam, entende? E pregam, né? Porque um solteiro convicto não vai comprar esses cursos, vai. Então é uma questão de lógica, entende? Então, assim, nessa perspectiva econômica aí, se discute essa ideia do desempenho. Você tem que desempenhar para a mulher, você desempenha para a sociedade, você desempenha para todo mundo, e qual que é o teu prêmio? É a morte no final. Entendeu? Abreviada, né? Vamos colocar dessa forma. Então, assim, isso daí vai totalmente a favor, né, desses pontos que foram levantados. Tanto lá do Byung-Chul Han, né, que é a sociedade do cansaço. Tá sempre ali buscando, né, agradar os outros, buscando essa mercantilização, né, de elementos. E principalmente esse desvínculo da relação pessoal, o indivíduo com ele mesmo, mas se vive em função de outro, de validação externa e outras coisas mais. Quais que são os principais fatores de risco, né, dentro de uma abordagem, digamos assim, psicossocial, né, vamos colocar assim? Os riscos, eles não são só biológicos, eles derivam da própria organização trabalhista. Assim, não se fala só de instituições, mas é como o sistema está disposto e as pressões que esse sistema tem. Fora também a própria ineficiência do próprio sistema de saúde. Então, para o cara chegar e não confiar em psicólogo é porque alguma coisa está errada.
Entendeu? Ou é porque ele foi lá e aí de repente acabou não tendo uma experiência muito interessante, ou talvez as explicações que deram não foram suficientes, entende? Muitos culpam, até mesmo na palestra lá, quando tava lá, o rapaz falando, por causa do machismo, aí os caras acham que não precisa disso, não precisa daquilo. Só que se pensar dessa forma, né, justamente se está dentro desse paradigma feminista que tem que ver com essa questão de transformar em machismo tudo aquilo que é particular do homem, né? E aí, obviamente, como uma mudança de termo ocorreu, então é algo pejorativo, é algo errado. Entende? Então é errado o cara tomar esse tipo de atitude, mesmo tendo liberdade para isso. Só que agora, que tipo de incentivo tem pro cara ir lá atrás de um psicólogo sem que ele seja chamado de machista por isso? É praticamente um repelente, entendeu? Ao invés de trazer instrução, você traz o shaming. E aí, como é que o cara ele vai lá? Entendeu? Não vai. Entendeu? Justamente porque o tipo de background que tem ali é algo muitas vezes ideologizado. Entende? Que muitas vezes não vai trazer assim, uma explicação, digamos assim, para a realidade normal que ele tem. Então, ele não vai ver muito valor. E não por causa, muitas vezes, desse não, o cara é machista, é por isso que ele não foi. É um raciocínio até raso, né? Tendo em vista que é algo até complexo de poder chegar a alguma conclusão. Então, assim, muitos caras, eles poderiam ir mais, procurar, se não fosse, talvez, tanta ideologia, ou talvez tanta, digamos assim, questões feministas mesmo, né, que direcionam o cara para muitas vezes dentro de um relacionamento ali que está sendo aconselhado, o cara meio que virar um capacho, não faz tudo que ela quer ali, entendeu? Não se prioriza tanto porque o seu dever é para com a família e tome mais performance, porque é isso que o sistema quer, entendeu? Tem que moer o homem até sair, né, o bagaço do caroço para se extrair mais ali o óleo de terceira, de quarta, de quinta vez, né? Vamos colocar assim. Então, assim, metas, estresse que vão sendo colocados. Voltando na questão do trabalho, né? O uso de métricas quantitativas, rankings. Então, até no serviço público tem disso, né? De ranquear funcionários. E aí, com base no desempenho, no nível de cursos, né, de autoaperfeiçoamento, a pessoa pode, digamos assim, progredir, né, entre aspas, organizacionalmente. Até empresas privadas, né, se o cara não tiver batendo ali sempre a performance, o trabalho em si, ele acaba tendo algum tipo de perda se não conseguir. Entendeu? E aí o cara ele entra o quê? No estado de alerta. Que deveria ser um estado de alerta. Ocasionalmente, né, levando em conta essa ancestralidade, de voltar assim vários mil anos na história, e aí você simplesmente observar ali que o máximo que o cara teria que se preocupar na natureza seria com os predadores, com questões de sobrevivência ali, e manteria ele em estado constante de vigilância. Hoje em dia é tudo trocado então para sistemas, ferramentas tecnológicas que aí o cara vai entrar em crise de pânico, vai entrar em um monte de transtornos, de problemas, né? Nesse sentido mais psicológico, entendeu? Principalmente o medo da própria obsolescência, né? Porque ela transfere, então sai do produto para cima do indivíduo. Entendeu? E a demissão atuando como motor de ansiedade crônica. Tá certo que no serviço público não tem essa parte, entendeu? Pelo menos assim, entre aspas, né? Vamos colocar dessa forma. Agora, na empresa privada, entendeu? Por que geração Z não quer saber muito dos empregos comumente oferecidos hoje em dia? É porque viu que não é bem por aí. Quer dizer, se cobra performance, mas sem entregar totalmente os meios. Busca-se então resultados, mas na hora de remuneração não, tem que ser uma coisa baixa. E dentro daquilo que eu quero como empregador fornecer. Óbvio que, tendo em vista a métrica das leis, né, até algum tempo atrás no Brasil, tudo era em favor dos empresários. Entendeu? Mas quem que vai querer empreender nesse país? Mas só que pense o seguinte, tem um lado do empresário, mas também tem um lado da pessoa que está ali. Os dois são seres humanos falhos. Entendeu? Um pode querer postergar o trabalho, no caso do funcionário, pode fazer de qualquer jeito, e achar que vai ser remunerado por isso. Tem esse ponto, que é uma debilidade de caráter. E tem o empresário que é ganancioso, que vai querer reter então na fonte muitas vezes o trabalhador e não vai querer pagar o salário integralmente. Entendeu? E qualquer imposto não empurra isso daí também pro consumidor, né? O cara que está na ponta da linha comprando o produto dele.
Por quê? Porque tem que enriquecer mais e eu não vou pagar imposto. Quem vai pagar é o consumidor. Entende? E assim, dando uma lógica que tem que ver então com essa questão de oportunismo, quer dizer, de um lado e do outro. Entende? Os dois lados não são santos. E cada um tem a sua demanda, cada um puxa a sardinha para o seu lado da brasa. E depois quer a sardinha para si. Entende? Então, assim, muitos, eles têm medo. Entendeu? Dentro de uma relação ali, patrão-empregado, mesmo mediada por leis, o lado mais fraco é o de quem? Então, assim, essa questão de erosão de fronteira, a questão do trabalho também, digitalização de coisas, diminui o tempo de repouso, foca mais ainda em produtividade. E aí, assim, bem longe do ócio, né, que o indivíduo ele vai ficar totalmente pensando. Aí entra aquilo que o Augusto Cury até falava no livro dele lá, a síndrome do tal do pensamento acelerado, né? Pelo menos que eu li o livro lá no Código de Inteligência, alguma coisa assim, tem essa questão então do nível, a alteração, né, no fluxo de pensamentos. Mas infelizmente isso daí vai ser insuflado muito em termos do que se cobra fora, né, externamente ao próprio trabalho. E como desenvolver essa saúde mental? Eu mesmo estava pensando nisso nas minhas próprias relações de trabalho. Entendeu? Como eu vou obter saúde mental se você tem de vários pontos, de vários ângulos, pressões, cobranças, entendeu? Várias responsabilidades e cada vez mais se adicionando outras questões que muitas vezes até fora da sua alçada, digamos assim, que você não tem como controlar, entende? E essa gestão então desse estresse, talvez o indivíduo ele se canse de ficar fazendo essa gestão, né? Porque não é a busca assim, por uma coisa menos estressante, né? É tu administrar o tanto de estresse que está sendo colocado dentro de várias perspectivas, não é, que se cobra em termos de performance. Então, tempo de repouso diminuído, metas muitas vezes abusivas, quer dizer, aquela ideia, né? Não mire nas estrelas, né? Porque se você errar, você chega às nuvens. Tem um lado positivo disso daí, né? Mas só que, assim, assumindo o uso retórico disso apenas para essa utilização aqui no caso, é o que vai estar acontecendo. Metas extremamente altas muitas vezes, e aí o indivíduo fazendo o gerenciamento de estresse, né? Que ele é o empresário agora, quer dizer, é o sujeito que está empreendendo, ele é funcionário, né? Mas só que ele é visto como uma empresa sozinha. Então essa ideia da pessoalização empresarial, né? Vou colocar dessa forma. Tá? Fora também dentro das organizações, tu tem o assédio moral vindo de vários lados. Entendeu? Eu até tava vendo um vídeo aí dos produtores de conteúdo que tem que ver com essa questão das pílulas, né? E aí o rapaz falando que ele foi transferido para um setor de trabalho que ele tinha que trabalhar com uma digníssima lá. E aí ela gostou muito de ter trabalhado, ficado um mês ali trabalhando com ele e tal. E aí ele explicando, não, porque simplesmente eu agi conforme a psique delas pede. Entendeu? Só que quantos vão conhecer isso, né? Quer dizer, todas as vezes que se falava algo, se fazia algo ali naquele trabalho, eu ignorava, não levava a sério. Entendeu? Porque é reclamação de tudo que é lado. Então, partindo do pressuposto que o outro ser reclama, então você tem que agir dentro de uma lógica de reclamação. Entendeu? E como é que se faz isso? É não se importando com o que é dito. Porque aí começa a questão da consciência, então, em termos de como lidar com a natureza feminina em ambiente de trabalho. Mas o cara não vai se estressar com as demandas que são pedidas. Entendeu? Que o que é falado, não. Ele vai focar em fazer o que é da alçada dele, o que é possível. E não dar a mínima, porque muitas delas não querem resolver problema nenhum. É só comunicar, né? Falar o que sente e tal. E aí o cara passou ileso e ainda até gostou do cara. Entende? O que é mais curioso, né? Tudo porque não levava a sério. Agora, quantos em ambiente de trabalho vão levar a sério o que elas falam? 100%, né? Literalmente, como se fosse um homem falando. E aí vão se ferrar. Tem esse ponto também dessa consciência que deveria ser criada, tá? Então essa erosão então, da fronteira de trabalho, digitalização, metas abusivas, fatores de risco, né? E até mesmo a uberização também do trabalho, né? Garantias trabalhistas ou insegurança contratual, remove estabilidade necessária.
Então o cara ele vai ficar além dele ter que ficar em ritmo constante de trabalho, né, até porque o salário é baixo, esse é o objetivo, ele tem que também ficar com receio sempre, né, até mesmo ter a família, assim, pra quem tem família, né, a família vai ser usada como refém, né, do empregador, muitas vezes para forçar então a certas atitudes ou submissão da parte do empregado para o empregador. Então a tua família vai ser usada. Um cara solteiro já não tem como funcionar esse tipo de cartada. Entende? E qualquer desrespeito ali, o cara pode sair, ir embora, fazer outra coisa. Mas agora o cara casado, tem família para sustentar, tem isso e aquilo, ele está vinculado ao sistema. Tem que produzir mais, tem que performar mais, senão a hipergamia da mulher vai acabar ditando nessa questão do relacionamento, e aí ele corre o risco de ser altamente chutado, né? Que ela só se relaciona com beta para isso, para ele prover e pagar as contas, é o benefício do casamento. Assim, pragmática e objetivamente falando. Agora, o que assim, os objetivos, né? Então, é esse. Não tem como fugir. E aí fica muito mais fácil sofrer assédio do chefe, já tem assédio da mulher ali na casa, performance, todo mundo gritando, né, por desempenho e por resultados, né, porque é o dinheiro na mão. Entendeu? E aí fica nessa lógica, continuam, né, dentro dessa rodinha de hamster, até alguém entrar em burnout, até alguém pirar, até surtar, entendeu? E quando se surta é por coisas banais. Por quê? Porque já tem um histórico extremamente pesado de abuso, de gerenciamento de estresse, que no longo prazo não dá certo. E bom, né, quando explode a bomba, né, aí a culpa é de quem? Entendeu? Quem que vai fazer essa mediação? Não tem. Então, os chefes, muitas vezes autoritários, né? Uma cultura institucional que muitas vezes tolera o abuso, tudo em nome de resultados rápidos e resultados que beneficiam quem está no controle. Tá? Fora essa ideia de isolamento do próprio trabalhador também. Sem redes de apoio e às vezes até mesmo o cara tem que ficar isolado para não ter problema com um colega de trabalho. Eu mesmo aqui na minha realidade, quantas vezes os colegas de trabalho começam a falar de alguns assuntos assim, você vê que não tem muito nexo, né? Você ir para partir com um debate. Não, você pega e ouve, deixa o cara falando. Entendeu? E quanto mais ele fala, você até pode aprender alguma coisa ali. Só que você vê as inconsistências do raciocínio, vários elementos que poderiam ser observados e que muitas vezes passam batido até mesmo a percepção dele. Tudo porque não criar um ambiente de trabalho conflituoso, você não quer ter problema com ninguém ali. A ideia é fazer o seu ir embora. Então assim, é muito importante estar sempre avaliando essa síntese desses impactos, então, que vão envolver essa parte psíquica, né, do ser com o próprio trabalho, nessa lógica de lucro, de produtividade e principalmente como obter saúde mental num contexto desse. Entende? Hoje em dia, o que acontece? Você tem uma colonização então do tempo livre. O que vai acontecer? Infovias. Então, a tecnologia ela vai facilitar o trabalho, mas ela vai alterar a percepção do tempo. Então, o indivíduo ele vai continuar tendo essa ideia, tá, de que o tempo ele vai ficar fora, tá, como se fosse assim, tipo, em microtarefas profissionais extra expediente de trabalho. Tá? Então, muitas vezes aí, responder o WhatsApp, checar e-mails, você preparar apresentações, preparar aula. Talvez os professores mesmo, eles trabalhem muito mais do que outras funções. Mesmo porque senão ele teria que pagar um assistente ou então algum outro tipo de... Até mesmo secretário particular, talvez, para resolver esses pormenores. Só que muito do trabalho tem sido talvez até aliviado um pouco em virtude da IA. Então, só que o problema é porque a IA coleta dados, né, educacionais. Então ela pode estar aprendendo para substituir depois. É uma possibilidade. Tá? Colonização de tempo livre, tá? Teletrabalho, né? Invasão até mesmo de espaço privado. Quer dizer, os caras fazendo live, aí de repente na câmerazinha abre lá, o cara tá lá chapando com a mulher. E aí aparece ao vivo, né, no trabalho. Ou então a guria, que nem aconteceu com a guria uma vez, né? Ela jogou um monte de vídeo pornô no negócio da empresa lá. E tipo, ela mandou a mensagem errada, pô. Aí foi demitida. Então por quê? Porque você tem uma coisa que era pra libertar. As pessoas às vezes se enganam, né? E mandam mensagem por ali. Mas esquece essa ideia, tá? Desterritorialização. Então a mesa de jantar, né, individual vira a mesa de reunião. O lar perde a função simbólica que tem.
de refúgio, né? E aí passa a ser o seu segundo local de trabalho. As mulheres aí reclamam que só, né? Ficam falando. Não, porque a jornada, assim, brigaram demais para entrar no mercado de trabalho. Se bem que trabalho nunca era privilégio de... Assim, família burguesa era uma coisa, tá? Agora, mulher comum, entendeu? Trabalha igual o homem comum. Então, não era privilégio de ninguém mercado de trabalho. Muito pelo contrário, era o sinal justamente a prerrogativa da escravatória, vamos colocar assim, escravagista ali. Entende? Entre aspas. Então, o que acontecia? Elas reclamavam para entrar, queriam entrar no mercado de trabalho, beleza, entrou. Agora não, agora tem que reclamar do quê? Né? É dupla jornada, é tripla, é quádrupla jornada. Por quê? Porque tem que externar, né? E aí cada vez mais cobrando coisas do homem, que o homem foi o culpado de no passado as mulheres não trabalhar, e hoje ele é o culpado também porque ele não ajuda a mulher em casa, e aí esse ajudar, entenda, se fazer as coisas que ela deveria fazer. E aí o cara vai se moldando logo pé na bunda e tal. E aí os caras que não fazem nada, aí eles que recebem tudinho, né? Que naqueles livros do Nessa Ralita falavam. Até mesmo algumas consequências psicossociais também. Entendeu? Fusão tecnológica, né? Que produz fenômenos clínicos, até mesmo comportamentos distintos. Entende? Porque é uma ansiedade causada por lidar também com tecnologias. É sinal de Wi-Fi, tem toda uma poluição eletromagnética, né? Que vai influenciar o corpo, vai influenciar o sono, vai desregularizar as glândulas, vai gerar coisa que não é para o corpo gerar, entendeu? Por causa da frequência que está emitindo. E assim, é um problemão porque não é só o trabalho. Não é mais só sobre o trabalho. Tem alguns até que falam que o cara trabalha assim, próximo, ou mora próximo de uma talvez estação, né, de energia elétrica ou alguma coisa assim. O cara talvez envelheça uns 5 anos a mais do que a população que transita ali, mas não tão perto, né? Justamente por causa não só da carga, mas do que é liberado assim, em termos dessa questão mais eletromagnética. São efeitos, a pessoa não dorme direito porque fica com o Wi-Fi ligado, ou então o celular, né? E aí aquela onda de micro-ondas, que acho que é 2.4 Hz, alguma coisa assim, aí fica lá no cérebro ressoando, impedindo o reparo completo, né, que o corpo deveria ter, né? Fora a má alimentação, o cara come tudo errado à noite, entendeu? Aí não vai ter uma boa digestão, é uma série de problemas, tá? Que vai juntar tudo no final, entendeu? E aí o resultado é uma crise, alguma coisa vai acontecer com aquele ser, entendeu? E como ter saúde mental, né? Sendo que até os psicólogos mesmo, eles mesmos precisam de psicólogos, entendeu? Porque é tanto lixo problemático, coisas ruins que vêm dos outros, que essa carga negativada vai toda neles. E aí tem que fazer algum processo, entendeu? Com algum outro clínico ali, algum outro profissional para poder ajudar eles a lidar com as cargas deles, né, pessoais, mais o que é negativado vindo de outros. Como se tem saúde mental? É como se fosse o autoconsumo, né? O indivíduo ele tá se autoconsumindo. E assim, muitos não têm direito de se desconectar. Entendeu? Quantos hoje podem, abrir mão do WhatsApp? Abrir mão, por exemplo, de outras plataformas, né, que tem que ver com essa questão de comunicação hoje em dia. Por quê? O teu trabalho depende disso às vezes. Entendeu? E aí, como é que faz? Você não tem direito de desconectar. Você tem que ficar ali sempre. Entendeu? E outra questão, se não responder rápido, as pessoas ficam com raiva de ti. Viu uma mensagenzinha no WhatsApp, ele não respondeu, o outro fica com raiva. Entendeu? É só olhar essas mulheres aí que reclamam, o cara comecei a falar com o cara, ele sumiu, né? Bom, o cara tem outras coisas da vida pra fazer, não vai ficar... Quer dizer, não se tem direito a desconectar. Isso aqui é uma questão simples, né? Fora outras questões, inclusive, de trabalho mesmo. Que o indivíduo tem que ficar ali sempre na tela, monitorando o que tá acontecendo, o que os outros estão falando, o que estão dizendo. E aí, que tipo de descanso que vai ter? E saúde mental, se o consumo, né, tá ocorrendo sempre. Aí o cara vai lá no Instagram, vai em outras plataformas, fica ali rolando o dedo na tela, entendeu? E descanso, nada, tá? Então, assim, é um negócio bem complicado de estar falando, uma reflexão, assim, que é até polêmica, né? Porque você não tem como desconectar da tecnologia. Então, só que, assim, é uma consciência. Então, o que a Bíblia, no caso, mandaria a pessoa fazer? Se conectar com Deus, procurar pensar em coisas do alto, só que ela está conectada com as coisas terrenas, com o trabalho terreno, com pessoas que têm pensamentos
que não são voltados a isso, tá? E aí, infelizmente, outros problemas são gerados, né? O ciclo circadiano, a luz azul, o pessoal está sendo criado que nem frango, então bota lá a luz lá e deixa eles trabalhando, entendeu? Para engordar aí com 45 dias tá pronto para bater. Então a lógica do universo 25 dos ratos tá certo, porque lá era uma questão oposta, né? Então é o ócio, eles não vão ter preocupações reais com nada, não tem predador, não tem nada. Tu tem são recursos ilimitados. E aí eles vão florescer, vão prosperar e vão se destruir depois. Que é o que acontecia com... É tipo uma Sodoma e Gomorra, pô. Se for pensar. A diferença é que não caiu fogo, né? Eles mesmos se destruíram. Que é o hedonismo, recursos infinitos. Que é aquela uma planície que dava tudo. Entendeu? Ninguém precisa trabalhar pra nada. Não vamos fazer festividades, orgias, festas. Entende? E muito sexo livre, né? Com todo mundo, carnaval, você imagina todo dia. Todos os dias. E eles mesmos se acabaram. O ciclo circadiano, a luz, né? O pessoal criando essa ideia, até mesmo a própria melatonina, né? Que tem a ver com sono, totalmente desregularizada. Glândula pineal, né? Como é que calcificada também. Sobrecarga cognitiva, custo de alternância, fadiga do córtex, né? Porque tá sendo bombardeado torta e à direita com um monte de ideologias, com até mesmo questões subliminares que não tem assim, necessariamente legislação para isso, que vão alterar o subconsciente da pessoa. Dopamina totalmente desregularizada, né? Excesso de estímulos visuais, estímulos alimentícios, estímulos musicais, tudo no máximo para captar o máximo de dopamina possível, né? E infelizmente esses pontos, tá? Higiene, né? Até mesmo do sono mínima, né? Porque o cara não trabalha enquanto os outros dormem. Então, assim, uma ferramenta de saúde é o direito de desconectar, entendeu? Se não tomar cuidado, você vira escravo do próprio YouTube, entendeu? E assim, por pressão psicológica própria. Porque você sempre tem que estar postando vídeos ali, senão o teu alcance cai. O que é isso aí? Não é um negócio interessante? Então, essa questão de comunicação, né? É importante ver, né? Essa ideia do ponto de vista de saúde mental e coletiva, a ciência, a própria ciência, né, de base ali que é feita, né, para o mundo todo, no tocante a essa questão de responsabilização, né, ela não é só do indivíduo. Ela tem que ver com o controle de estímulos e ações práticas. Entende? Onde a pessoa vai limitar canais de comunicação, porque não tem como ficar atendendo tudo ao mesmo tempo, tá? A saúde mental, na lógica atual, né, exige que sejamos rebeldes contra a eficiência. Isso aqui é brutal. Entendeu? Quer dizer, o descansar não é meramente o ato para depois se produzir, né? Mas é o meio para que o cérebro continue funcionando. Aí você tem uns caras com 30 anos aí, todos acabados psicologicamente. Daí eu tenho um colega lá que, assim, um cara, acho que era professor de uma faculdade aí, eu não lembro qual que era. Tinha mestrado, doutorado, tudo, mano, tudo que você imaginasse. E quebrado psicologicamente, dependente de remédios. Entende? E aí, qual que foi o preço, né? Você teve que gastar a saúde para obter dinheiro, agora nem com dinheiro você recupera a sua saúde. Então acontece isso, né? Deveria ser refletido mais. Dentro desse lucro de produtividade, assim, aparentemente não tem solução nenhuma, não. A tendência é piorar cada vez mais. Então, talvez para a pessoa ter um pouco de paz, né, seria necessário então ela meio que mudar o tipo de frequência dela, talvez de sentir outras coisas ou pensar outras coisas. Porque se ela se permitir entrar nesse fluxo, o que vai acontecer naturalmente depois é que infelizmente ela vai perder, então gradualmente, né, a própria capacidade de continuar produzindo, de continuar performando. E como as pessoas são descartáveis, serão abandonadas depois, tá? Então o foco é a priorização então, do que realmente o indivíduo ele deve considerar. Isso daqui é fundamental.